A lição de número 5 está aqui, ó. Os inimigos do cristão. O primeiro inimigo do cristão, o diabo. O segundo inimigo do cristão, a carne. O terceiro inimigo do cristão, o mundo. Então, de modo bem didático, o diabo, a carne e o mundo são os três opositores do cristão. Aqui ao lado, nossos apontamentos, ok? Aqui nós temos ainda a continuação dos apontamentos do livro e durante a aula nós vamos recorrer a algumas palavras importantes. Vamos lá? Começando com a leitura bíblica. Lição de número 5, inimigos do cristão. Texto áureo. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Gálatas 5, 25 a 26. Verdade prática. Na jornada da fé há inimigos que tentam nos atrapalhar. O diabo, a carne e o mundo. Mas em Cristo somos mais que vencedores. Muito bem. A primeira coisa que nós queremos dizer aos nossos amados e queridos irmãos, nós gravamos lá no link da CPAD, e aqui nós temos uma outra particularidade, então você também pode ir lá, que eu estou explicando sobre esses inimigos. Porém, nessa verdade prática que o pastor Luiz leu, observem que nós falamos que na jornada cristã, como é que diz aí? Olha o texto, vamos lá. Na jornada da fé, há inimigos que tentam nos atrapalhar. Isso. O diabo, a carne e o mundo. Isso. Mas em Cristo somos mais que vencedores. Muito bem. Então, o que o cristão deve entender? De imediato, não há um dualismo. Nós já falamos isso aqui. Não há uma briga entre Deus e o diabo. Porque o diabo não é páreo para quem? Para com Deus. É por isso que a crença judaica, nós vamos falar isso daqui a pouco, é diferente da nossa. Só que nós também sabemos que não há uma briga entre Deus e o diabo. Ora, nós sabemos que Deus não criou o diabo. Deus criou um ser angelical, perfeito, e que esse ser desobedeceu a palavra de Deus, contrariou a Deus. Então, ele se torna esse inimigo contra Deus. Mas como o diabo não é páreo para com Deus, ele luta para acabar o trabalho que Cristo fez em nós. É simplesmente isso. Você não precisa de debate de podcast, você não precisa de cultura judaica, você não precisa, isso aqui é se você crê no que a Bíblia está dizendo. Ó, convide aí, nós vamos falar sobre Ezequiel 28, que é muito debatido, nós vamos falar sobre o diabo, a existência dele, então convide aquela pessoa. Veja que o pastor Luiz, ele está dizendo que nós temos três inimigos. Quais são os três inimigos? A carne, o diabo e o mundo. Já falamos aqui que dois estão do lado de fora. Quem é que está do lado de fora? O diabo e o mundo. E aí quem é que está do lado de dentro? Esse do lado de dentro, ele é perigoso, porque Tiago 1,14 diz: cada um é tentado pelo seu próprio pecado, quando engodado pela sua própria cobiça. Ou seja, ainda que nós sejamos novas criaturas, mas há dentro de nós essa natureza que ela é sufocada pelo Espírito Santo de Deus. Ou seja, quando você aceita Cristo, você tinha uma natureza carnal pecaminosa antes de aceitar a Cristo. Aceitou a Cristo, é implantada uma nova natureza, que ela vem de cima, é a natureza espiritual. E quando esta natureza entra, ela sufoca a natureza carnal, que aí Paulo vai dizer que há um duelo entre o quê? A carne e o espírito. E para você não cumprir os desejos da carne, quem é que tem que estar dentro de você? O Espírito Santo. Ou seja, ela não tem influência, mas ela está lá dentro. E se você não vigiar, ela volta a agir. Deu para entender agora? Então, o diabo, ele é consciente disso. Ele sabe da minha fragilidade, da sua fragilidade, e ele se vale dessa minha fraqueza humana para me levar ao pecado, para me levar à queda. E aqui eu quero dizer para vocês, além desses três, vamos lá bem forte, qual é o primeiro?
O diabo, a carne e o mundo. Só um que é interno. O diabo se vale do mundo com os seus prazeres e também da fragilidade da carne para nos levar à queda. Ou seja, de toda forma, quem é o pivô para tentar acabar o bom trabalho de Cristo em nós, quem é? É o diabo. É por isso que lá em Efésios 4:27, bem curtinho, como é que diz? Não deis lugar ao diabo. Olhe para mim aqui, não vá com historinha de A ou de B, de teólogo esse ou aquele, de liberalismo. Vá para a Bíblia. Não deis lugar ao diabo. E se isso não fosse tão sério, se isso não fosse tão verdadeiro, o apóstolo São Paulo não teria dito para nós, em 2 Coríntios 2:11, veja bem aí, não ignoreis os seus desígnios. Olha isso. As estratégias, as tramas, os ardis de Satanás. Vamos lá. 2:11. Porque não ignoramos os seus ardis. Está vendo? Olha, Paulo está dizendo, nós não podemos ignorar os métodos, as táticas de Satanás. Então, se esse inimigo não fosse assim, por que então Paulo, ele foi falar para nós termos cuidado com esse inimigo? Então, ele se vale da nossa natureza carnal, ele se vale do mundo para nos levar à queda. E assim ele busca atrapalhar a boa obra que Cristo começou em nós. Agora, lá em Filipenses 1:6, a Bíblia diz, aquele que começou a boa obra em nós, aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Ou seja, quem está em Cristo e quem fica em Cristo, enfrentando os reveses, as vicissitudes, as contrariedades, jamais cairão, porque o Senhor Deus te dará força, o Senhor Deus te dará autoridade, o Senhor Deus te dará poder para vencer quem? O diabo, o inimigo. Lá em Efésios 6:10, fortalecei-vos no e na força do seu. Então, é você se fortalecer em Deus, é você se fortalecer em Cristo. E só para os irmãos terem uma ideia, aqui na nossa introdução nós colocamos o seguinte: o diabo, com as suas ações, ele busca tolher a nossa fé. E eu falei aqui que nós temos os três inimigos. Quais são os três inimigos? A carne, o diabo e o mundo. Mas fora isso, ele vai trabalhar com o quê? Falsos ensinos. Com o que mais? Falsos profetas. Ok? Preste bem atenção. O diabo quer atrapalhar a boa obra que Cristo fez em nós. E como ele é o pivô, a gente já sabe desses inimigos aqui. Ele vai usar a carne e o mundo. Mas ele não somente faz isso, ele usa falsos profetas dentro da igreja. Quando Jesus Cristo disse assim, o caminho para o céu, a porta é estreita e o caminho é o quê? Mas tem os profetas que querem alargar a porta e querem também tornar espaçoso o caminho. Aí quando você lê Mateus 7, veja lá se é o 21. Vamos lá, 21 em diante, vamos lá. Ouçam bem isso, como é interessante isso aqui que eu vou falar aos irmãos. 21. Nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Pode ir. Porque muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Isso. Em teu nome não expulsamos demônios? Isso. Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Isso. E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. São os profetas que estão dentro da igreja, que estão dentro de movimentos usados por quem? Por Satanás. E aí me parece que é o anterior, que diz, pelos frutos o conhecereis. É o 20. É o 20. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Você conhece, pastor Zéu, como é que eu posso detectar um profeta falso? Porque às vezes tem aquele que ele usa a oração, não é assim? Ele usa a piedade, que você até diz, não, esse homem é homem de Deus. Veja o histórico dele, veja se ele gosta de pesquisar a Bíblia, veja se ele gosta de ouvir a palavra na íntegra,
Veja se ele só anda atrás de sonho de revelação e não quer a palavra. Veja se ele só quer colocar. Bota para cá, Caio, bota para cá, vamos começar. É o seguinte, quando você vê qualquer pessoa na igreja que ele dá mais valor a milagres do que a Bíblia, ele dá mais valor a sonhos do que a Bíblia, ele dá mais valor a visões do que a Bíblia, ele não gosta de Bíblia, ele não gosta de oração, ele não gosta da palavra, cuidado, são sintomas de que revela que ele, na verdade, não tem compromisso com a palavra. E qualquer movimento que não tem compromisso com a palavra de Deus, pode ter fogo no meio, pode ter supostas curas, mas não é de Deus. Veja se o pregador tem compromisso com a palavra. Hoje, os nossos púlpitos estão cheios de homens egocêntricos, homens avarentos, homens mercantilistas, homens que buscam mais posição e glória, homens que na verdade são de púlpitos, mas não são de evangelismo na rua, são de púlpitos, mas não são de visitar os enfermos e os carentes, são de púlpitos, mas não são de vidas consagradas. Então, tem sinais que você vai perceber quem são os falsos profetas. E olhe para mim aqui, falso profeta não vai surgir na macumba. Olha para cá, falso profeta não vai surgir na macumba. Ele vai enganar quem lá? Ninguém. Falso profeta não vai surgir no espiritismo. Vai surgir aonde? É aqui no nosso meio. Olhe para cá, olhe para cá, bota para cá, Caio, que hoje tem muita verdade de Deus aqui para o Brasil. Os maiores heréticos, os maiores homens perversos que estão escandalizando a igreja, não estão surgindo é do inferno não. Estão surgindo é onde é. É aqui no nosso meio. Vamos para a Bíblia, vamos para a Bíblia. Tu quer se zangar? Vamos se zangar hoje com a Bíblia. Atos 20, vamos lá do 28 em diante. Olha aí o que Paulo vai dizer aqui. Atos 20, 28. Olhai por vós e por todo o rebanho sobre o que o Espírito Santo vos constituiu bispos. Isso. Para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Porque eu sei bem isto, que depois da minha partida... Isso aqui não é meninice, é isso aqui que eu digo que é homem de Deus. Paulo estava falando para a liderança da igreja. Olha que coisa linda. Ele estava falando para quem? Para a liderança. Hoje tem um bocado de irmão que fica dizendo, hoje tem pregador pregando contra pregador. Quem está errado tem que ser corrigido. Vou logo dizer aqui para vocês, quem está errado tem que ser corrigido. Quem está errado tem que ser corrigido. Pode ser o pregador bom, pode ser o pregador crente, pode ser o irmão, pode ser a irmã, mas quem está errado tem que ser. A Bíblia diz em Hebreus, Deus corrige aquele que ele ama. E quem está no erro, nós temos que mostrar quem está no erro para que ele se volte para a conhecereis e a verdade vos libertará. João 8, 32, 36. Ninguém pode continuar no erro, nós temos que pregar a verdade. Se o pregador está pregando a verdade, temos que falar que ele prega a... Mas se ele não prega a verdade, nós temos que dizer que ele é mente. Olha para cá, irmão, deixa de gracinha, irmão. Tem um bocado de irmão aí na internet que quando a gente começa a pregar a verdade, eu estou falando, não é de acusação aleatória, não estou falando de acusar pessoas, eu estou falando de acusar doutrinas falsas, profetas falsos. Eu não tenho nada a ver com o nome de A ou de B. Inclusive, quando eu estou pregando aqui ou ensinando, eu não cito o nome de A, eu não cito o nome de B. Eu cito a doutrina errada. E se não fosse assim, por que João vai escrever? Porque tinha um bocado que estava dizendo que Cristo não era a verdade. E João escreve uma carta combatendo o gnosticismo. E sabe como é que João chama ele? Mentirosos. Sabe como é que João chama eles? Falsos. Tu pensa que é brincadeira? Olha o que Paulo diz. Isso aqui Paulo não está falando para um grupo de candomblé. Paulo não está falando para espírita. Paulo não está falando para quem está na macumba. Ele está falando para quem está dentro da igreja. Vamos lá. Porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis. Isso. Que não perdoarão o rebanho. Olha, vai vir de fora, não vai? Lobos, homens ferozes. Vai. E que dentre vós mesmos... aí ele vai dizer, mas que dentre vocês mesmo... se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Eu pergunto aqui a você que me escuta, será se um cara que está lá na mesa do bar, bebendo, ele que não tem conhecimento de nada da Bíblia, ele vai dizer coisa perversa? Ele não sabe.
Agora, quem diz é aquele que é pastor, é ou não é? É aquele que é teólogo. E se vocês analisarem isso no original, ele diz isso de modo intencional, para atrair pessoas. Vocês podem observar, tem pessoas que não querem a verdade do Evangelho, mas todo aquele que começa a dizer que a Bíblia não é inspirada, que a Bíblia é invencionice, que não tem isso, são pessoas de mentes perversas. E quem é que está usando ele? É o diabo. Quem é que está usando ele? É o diabo. Por isso que eu coloquei, o diabo ele traz o que? Falsos ensinos. Ele traz o que? Falsos profetas. Olha aqui, vamos lá, 1 Timóteo 4 primeiro. Olha o que diz a Bíblia, vamos lá. Quatro primeiro. Isso, vamos. Mas o Espírito expressamente diz Sim. que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores. A espíritos o quê? Enganadores. E o que mais? A doutrinas de demônios. Pronto. Falsos ensinos, espíritos enganadores e doutrinas de demônio. O que acontece? O diabo, ele também usa pedagogo. O diabo, ele usa professores lá na universidade. É assim ou não é? Para dizer que a Bíblia não vale nada, para dizer que a Bíblia não presta, para dizer que a Bíblia... Olha para cá, bota para cá. Eu não estou me importando se tu é ateu, eu não estou me importando se tu não gosta de Bíblia, se tu rasga a Bíblia, se tu é comunista, se tu é do inferno. Para mim, o que vale é a palavra de Deus. Olha para cá, bota para cá. Eu não quero saber se tu é teólogo formado em Cambridge, em Harvard. Eu não quero saber se tu é doutor em teologia. Se tu não crê no que a Bíblia diz, não crê no diabo, a tua fé não vale. E nós preferimos ficar com o quê? Com a Bíblia, a palavra de Deus. É o conselho que eu quero dar aqui a você, meu irmão. Olha para cá, não ligue para essa historinha de teólogo negando Bíblia, negando a fé. Todas essas besteiras que eles estão dizendo já foi desde o 2º século até hoje tratada. E os que se levantaram contra a Bíblia caíram, e até hoje nós estamos aqui de pé, glorificando a Deus e honrando a sua palavra. Amém? Então, muito cuidado. Mas tem também, pastor, vamos lá, é aqui 2 Timóteo 3,8, vamos lá. 3,8. Isso. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, Isso. assim também estes resistem à verdade. Resistem o quê? À verdade. Eu pergunto, lá no tempo de Moisés, já tinha gente que não gostava da verdade? Sim ou não? Hoje tem gente que não gosta da verdade. Naquele tempo já tinha gente que dizia que Moisés não era verdadeiro. Tinha uns que diziam que Paulo não prestava. Estão dizendo a mesma coisa ainda hoje. E esses homens, nós temos que rejeitar os seus, porque são instrumentos de quem? Pastor Ziel, e aí, como é que eu faço para vencer esses homens? Está bem aqui a receita. Está bem aqui. Está sempre em alerta. Viver uma vida de fé. E do que mais? E meditação. Não importa. Hoje tem tanta coisa aí na internet, no YouTube, no podcast. Tu quer ficar de pé? Você tem que dizer como Paulo: eu já sei em quem eu tenho crido. Não há coisa melhor do que a tua própria experiência com Deus. Um livro não te faz crente. Um livro de Karl Barth, de John Piper, um livro, olha para cá, de um calvinista. O que te faz crente é a vida em Cristo Jesus e a experiência que tu tens com Ele. Jó 19, 25, não é isso? Eu sei que o meu Redentor... Pronto. Se ele está dentro de você, olha para cá, não é a experiência do outro que te põe de pé, é a tua experiência com Deus. E eu vou te mostrar 2 textos na Bíblia, só para tu ser crente. Vamos lá, João, eita rapaz, eu gosto da Bíblia. 2 textos em João, vamos lá. João capítulo 1, verso 50. 50. E Jesus respondeu e disse-lhe: por que te disse, te vi debaixo da figueira, tu crês? Isso. Coisas maiores do que estas verás. E disse-lhe: na verdade vos digo, que daqui em diante vereis o céu aberto, e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Olha para cá, melhor do que a experiência do outro é a tua própria experiência. Jesus disse: só porque eu te disse que eu te vi debaixo da... Tu foste o quê? Tu fizeste o quê? Tu crestes. Coisas maiores de agora. Olha para cá, é se tu crê, não é assim?
Olha para cá, é se tu crê. Eu não estou me importando com quem anda negando a Bíblia, com quem anda negando a verdade. Tem uma coisa que ninguém pode arrancar de ti, a tua própria experiência com Deus. O que vale, olha para cá. Quem está lá na universidade dando aula, falando sobre o diabo, não é assim? Falando sobre o diabo, falando sobre Deus, querendo negar, querendo... Agora pega uma irmãzinha do bairro, ou um irmãozinho que estava lá no hospital, que o médico disse, acabou tua vida, tu morre hoje. Mas lá na cama, ela gritou ao Deus que tem vida. Ela clamou ao Deus que cura. E o Senhor atendeu. Eu pergunto, é melhor ou não é? Jesus disse, só porque eu te disse que eu te vi de baixo, e tu creste em mim, agora em diante tu mesmo verás o céu. Eita, vamos a outra experiência. Rapaz, é assim, é por isso que a minha esposa disse que quando eu começo a pregar, mesmo eu doente, eu me solto, mas é a graça de Deus, né? É a graça, é a graça. Observem bem, no verso 29, de João 4, verso 29, vamos lá. 4, 29. Isso. 4, 29. Vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Isso aí. Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. A mulher entrou na cidade, ela teve a experiência dela. Ela começou dizendo, tu és um judeu. Olha para cá. Ela começou dizendo, tu és um. Aí depois ela disse, eu vejo que tu és o Messias, tu és o Cristo. Ou seja, ela saiu de um nível baixo e chegou na própria... Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Tem um bocado de gente que fica na aula de teologia. Jesus era profeta. Agora uma coisa é tu dizer que ele é profeta, e a outra coisa é tu ter a experiência dele. Eita rapaz, não é assim? Quando Jesus começou a conversar com ela, vai buscar, me dá água. Ela, tu não tem. Tu é maior do que o nosso pai Jacó. Ele disse, se tu soubesse quem é que fala contigo, tu pedirias, ele te daria água. A água que eu te der, tu nunca mais vem buscar aqui. Aí pronto, aí ela disse, Senhor, e tu que poder é esse? Aí Jesus disse, vai chamar teu marido. Aí ela disse, eu não tenho. Disseste bem, porque o que tu tiveste, não é assim? Tem 5, e agora esse último não é? Aí ela disse, de onde me conhece tu? Eu vejo que tu és. Aí ela saiu de um judeu simples, viu que ele era profeta, e aí ela disse, eu vejo que tu és agora o me. Aí ela larga tudo e vai na cidade. E ela diz, vinde e vede um homem que disse tudo. A experiência dela. Ela teve a própria. Olha para mim aqui, bota para cá, Caio. Você já teve a sua experiência com Deus, irmão? Você já teve a sua experiência com Deus, minha irmã? Cristo já entrou mesmo na tua vida? Olhe para cá. Se Cristo entrou, não há argumento filosófico, não há ateísmo, não há diabo que arranque a fé do teu. Quando Jesus de verdade entrou dentro da tua. Aí vamos lá, pastor. Agora vamos lá para o 42. Vamos lá, o 41. Do 4? Isso. 41. E muitos mais creram nele por causa da sua palavra. Vai. E diziam à mulher, já não é pelo que disseste que nós estamos crendo, porque nós mesmos o temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. A mulher teve a própria experiência dela. Depois, a cidade de Samaria, os habitantes tiveram a sua própria. Mulher, já não é só pelo que tu. Tem irmão que acredita. Bota pra cá, Caio. Tu tá filmando, Caio? Bota pra cá. Aí pronto, olha para cá, os irmãos perguntaram porque eu não levei ele para Camburu. Ele não foi porque eu não quis, irmão. Olha aí, preste bem atenção, escute aqui, ó. Olhe para cá, hein? Perguntaram, olhe para cá. Tem que ter a própria experiência, não é assim? Meu irmão, olha para cá. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Vida com Deus, irmão, não é ler livrinho de John Piper, não. Vida com Deus não é ler livrinho de Strong, não. Vida com Deus não é ler livro de Karl Barth, não. Vida com Deus é a tua própria experiência com Ele. É Ele te pegar, é Ele entrar. É estar em Cristo. Aí o que você vê? Aí os homens olharam para ela e disseram, nós agora cremos, não só porque tu disseste, mas nós ouvimos a sua palavra e temos visto que Ele é o Salvador do mundo. Eita, glória a Deus.
Ou seja, a experiência é melhor do que a explicação. É ou não é? A tua experiência com Deus, vamos ver aí 1 Tessalonicenses, vamos ver outra experiência, 1:5, vê se é, se não me foge a memória. Fala aí, porque senão o povo não vai ouvir. Tem crente que passa a vida toda contando testemunho dos outros. Eu não tenho o dele mesmo, a experiência dele. A verdade. E é por isso eu li um autor, isso eu até falei lá em Camboriú, que nós não podemos tornar a Bíblia irreal ou fantasiosa. Uma coisa que todos nós pregadores fazemos errado, eu quero dar um conselho aqui. Sabe o que é, por exemplo? José desceu para o poço. Qual é o poço da tua vida? Não aplique isso não. Não aplique isso não, porque nem todo mundo vai viver a mesma experiência de José. Eu posso dizer o seguinte, irmão, ele foi levado para o poço, ok? Aí pronto, eu posso me virar. Eu não sei qual é o seu problema, a sua luta, é assim ou não é? A sua situação. Agora eu quero te dizer, nós temos um Deus que é soberano e que conduz as coisas. Porque me mostre um homem na história que foi pego aqui no Brasil, que um presidente pegou ele no governo e disse, tu é presidente. E lá com José, ele pegou José e disse, tu és o governador. Então, não invente não. A Bíblia, ela não pode ser usada fora do seu contexto. Ok? Eu posso dizer dessa forma. Porque a experiência que José passou, eu vou ter outro tipo de experiência. Então é por isso que eu tenho que entender a Bíblia literalmente, e quando eu for fazer uma aplicação, a minha aplicação não pode ser fora do que ela está dizendo. Eu vi uma pessoa dizer assim, todo mundo pode fazer conjecturas. Olha, fazer conjectura sempre é perigoso. É melhor você pregar o que a Bíblia está dizendo. Não entenderam como é as coisas? É muito melhor você pregar o que ela está dizendo. Então veja aí como é que diz. 1:5. Porque o nosso não foi a voz somente com palavras, mas também em poder e no Espírito Santo e em muita certeza. Tá vendo? Como bem sabeis quais fomos entre vós por amor de vós. Pode ir. E vós fostes feitos nossos imitadores Sim. e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação, com gozo do Espírito Santo, de maneira que fostes exemplo para todos os fiéis na Macedônia e na Acaia. Porque por vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares. A vossa fé para com Deus se espalhou de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma. Isso. Porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco. E como dos ídolos vos convertestes a Deus, para servir ao Deus vivo e verdadeiro. Paulo está dizendo, tem um bocado aí me criticando, e vocês estão vendo, dizendo que eu não sou verdadeiro, que eu não tenho poder, que a palavra não é a verdade, que eu estou aí pela ganância. Mas vocês são a prova própria. Vocês tiveram experiência com a palavra. Vocês viveram um milagre. Vocês viram como eu preguei aí. E vocês sabem como vocês se converteram dos ídolos. Ou seja, Paulo estava dizendo contra fatos, contra a experiência própria. É ou não é? Como é a pessoa, o pregador entra na cadeia, entra na rua, tem uma prostituta, tem um drogado, tem um endemoniado, aí você chega lá e prega o evangelho, Jesus liberta, Jesus tem poder, é ou não é? Aí eu vou ficar discutindo em debate, em podcast, não é assim? Não vou ficar discutindo. Como é Jesus? Vai pregar que tu sabe. Como é Jesus? Vai expulsar um demônio que tu sabe. A experiência é melhor do que teorias. Olha o que Paulo disse, eu não preciso falar nada para vocês. Vocês sabem como vocês se converteram e como o evangelho chegou aí, não em teoria, não em palavras, mas em poder. E vocês se converteram? Isso aqui é que é evangelho, gente. Isso aqui é que é evangelho. Então, muito cuidado. Esse aqui é o trabalho do diabo. Aí como é que eu vou vencer, pastor? Pastor, está bem aqui. E eu mostrei 3 argumentos, não foi? 3 argumentos que a experiência, ela é muito melhor do que teorias, do que argumentos. Tem muita gente aí que está com argumento, nunca sentiu a graça de Deus, a alegria do Espírito Santo na alma. Ok? Pronto, pastor? Então agora nós vamos para
o primeiro texto bíblico, Romanos 6, é só os versos 11 a 14. Vai lá. 11 a 14. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Isso. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Muito bem. Observem bem que esse texto que o pastor Luiz leu, onde é que está, pastor? Muito bem, está aqui, 1 Romanos 6. Eu coloquei aqui um sofisma errado. O que é um sofisma? É alguém que aparentemente está usando o argumento como se ele fosse válido, como se ele fosse bom, como se ele fosse verdadeiro, mas é um argumento que visa enganar, iludir, ludibriar e tornar tudo errado. Veja que no verso 1 ele começa: permaneceremos no pecado para que a graça... Ou seja, qual era o sofisma? A graça não é boa? A graça não é grande? A graça não abunda? Então, quanto mais eu pecar, mais graça eu tenho. Olha o diabo! Isso é um sofisma, é uma armação de professor, é uma armação de quem não quer que você tenha uma vida santa. Essas pessoas, tu está filmando, Caio? Essas pessoas que andam dizendo: olha, a graça de Deus é grande, tu pode beber, a graça de Deus é maravilhosa. A graça de Deus não pode virar desgraça. Como dizia Dietrich Bonhoeffer, a graça não pode ser barata. A graça barata é a graça sem compromisso. A graça barata é a graça que não faz você morrer. A graça barata é que tu sai do mundo e vem para a igreja e continua o mesmo pecador sem vergonha dentro da igreja. Isso é graça barata. Quando eu falo a igreja de Deus, e eu já disse aqui, eu já falei e vou falar. Eu vi umas pessoas essa semana dizendo: mas bateram muito em parede preta. Ninguém bate em parede preta não, ninguém está batendo em parede preta. Que a gente sabe que a cor preta não tem nada a ver, e nem estamos falando de cor preta. Eu já usei carro preto, é assim ou não é? Eu sou preto, é ou não é? Aí pronto, ninguém está falando da cor preta. Nós estamos falando que antigamente o mundo usava a cor preta para boate, era assim ou não é? Para cabaré, para coisas escuras, era ou não era? E aí para atrair pessoas. Aí hoje eu preciso de uma cor ou de um modelo escuro para atrair pessoas para a igreja. É sinal de que eu ainda estou no modelo do mundo. Porque preste bem atenção, não tem nada a ver com cor. As nossas irmãs do Círculo de Oração usam que cor? Branca. E o pessoal da Macumba usa que cor? Então pronto. É a mesma cor que eles usam. O problema não é cor. O problema não está em cor. O problema está no modelo. E se a igreja de Cristo, que tem a multiforme sabedoria de Deus, se ela precisar do modelo do mundo, para ela ser igreja, nós estamos perdidos. É ou não é? A multiforme sabedoria de Deus. E o tanto de dons que nós temos. Será que o Espírito Santo precisa que eu imite o mundo para eu ser igreja? Mas vamos lá. Aí observem bem. O pastor leu aqui, isso é uma sofisma. Quanto mais graça, mais eu posso pecar. Quanto mais graça, ainda que eu seja todo errado, mas Deus... Aí o apóstolo São Paulo, ele acaba com essa gracinha, ele acaba com essa brincadeirinha. A primeira coisa que ele diz: tu tem que fazer o velho homem morrer. Eita, agora vai pegar, Caio. Ou tu mata o velho homem ou tu não é crente. A graça só é graça para quem se arrepende e quer viver um novo estilo de vida. Olha aí o verso 2, vamos lá, verso 2. Verso 2. De modo nenhum, nós que estamos mortos para o pecado, como ainda viveremos nele? Nós que já... Aí Paulo acaba com a gracinha. De modo nenhum, não existe essa. Quem morreu para o pecado, morreu para o... Eita, meu Deus. Quem morreu para o pecado, morreu para o pecado. Acabou, meu filho. Acabou. Aí a novidade de vida é o 4, né? Vamos ver aí.
Como é que diz aí o 4? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, Hein? para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Aqui, Caio. Kainós. Se você ler no texto aí, sabe como é que está aí? Kainoteti. O que é isso aqui? É não batido, é não usado, é feitinho, é recente. É novinho fresco. 2 Coríntios 5,17. Se alguém está em... É o quê? Olha para cá, e como é que tu diz que é crente e ainda tu tá querendo imitar o mundo, beber da fonte do mundo, andar como o mundo? Paulo diz que tem que andar em novidade de... Ou seja, alguém tem que olhar e dizer o que é que aconteceu, ele está novo. Eita! Rapaz, é coisa bonita a Bíblia, não é assim? Ele está o quê? Está novinho, pastor. Daí. Não, foi plástica espiritual, não. É a nova vida. É criado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo, meu Deus do céu. Tu está filmando, Caio? Olha para cá. Um crente que nasceu do Espírito Santo, ele não quer imitar nada do mundo. A irmã que nasceu do Espírito Santo, ela não quer imitar qualquer mulher do mundo. Um pastor de Deus que nasceu pelo Espírito Santo, ele não quer imitar ele é um kainós. Ele é recente, é fresquinho, é não surrado. É novinho. Nunca usado, está aí. Vamos ver aí, 1 Pedro 1, vê se é o 23. Eita glória, corre aí. Vamos lá, 1:23. 1:23. Sendo de novo gerados. Nós somos o quê? De novo gerados. Não é reformado não? Não. Não é rebocado não? Não. Ah, é não? Não é rebocadinho não? Não. É sendo o quê? O quê? De novo gerados. É recente, é fresquinho. Saiu da forma? Agora. Vai, rapaz. Não de semente corruptível. Olha aí, não tem mais nada a ver com o mundo, vai. Mas da incorruptível, pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. Aí em Romanos 6, Paulo vai usar, professor César, tanto a palavra morte, pastor Wagner, como a palavra batismo, que ele usa como Por que ele usou? Ele diz que quando Cristo morreu, ele deu um novo estilo de vida para o mundo e também ele tem um novo estilo de vida, porque ele vence o pecado, é assim ou não é? E perante Deus, ele agora é visto com um novo estilo de... lá em Filipenses 2, aí diz, e vai dar um nome que está acima de todo ou seja, quando Cristo morre e ressuscita, ele traz uma nova vida. E quem passa a estar batizado em Cristo é um kainós, tem uma vida recente, tem uma vida novinha, tem uma vida fresca. Olha para cá, quando tu sai de Cristo, tu saiu da nova fábrica. Quem foi que te fabricou? A fábrica de Jesus Cristo. A fábrica de Jesus Cristo produz um novo cristão, que aí a Bíblia diz, olha os do caminho, é assim ou não é? Olha os do amor, olha os da verdade. Eles não bebem cachaça, não se prostituem, não adoram César, não gosta de molecagem, não gosta de piada. Nova criatura. Então, quando você diz que é novinho e ainda está, pastor, eu aceitei Jesus, mas eu ainda tenho esse... Não foi batido, não. Pode entrar se quiser, para participar. Não foi batido, não. Vocês entenderam? Porque essa palavra aí no original grego, observe a ideia que ela quer dar para nós, irmão. É fresquinho, não é surrado. É de um novo tipo. É recente, é incomum. Diga comigo, o crente, como novidade de vida, é incomum. Olha, se tu não é novidade lá no teu comércio, lá na tua rua, tu é ainda desse mundo. Por que o pessoal não gosta de crente? Porque crente é incomum. Vamos lá, crente é o quê? É incomum. Se nós não formos incomuns, mas for comum com o mundo, aí o apóstolo São Paulo vai dizer em Romanos 2:2, e não vos conformeis. É por isso que o mundo não gosta de crente, mas porque crente ele é incomum. Roupa diferente, boca diferente, linguagem diferente, andar diferente. Ei, bota para cá.
qual foi a fábrica que te fez cristão? Porque se for a de Jesus é diferente. Se for a de Jesus, a fábrica de Jesus não bota crente velho melado. Bota pra cá, Caio. A fábrica de Jesus não bota crente só salpicado. A fábrica de Jesus não bota meio crente. Irmão, quando Jesus entra, a primeira coisa que tu toma é nojo do pecado. É nojo do mundo, é nojo dessa miséria. Quando você vê crente que ainda tem paixão pelo mundo, o evangelho nunca entrou nele, ele não é um cai nós. Jesus não te bateu. Aí Paulo diz que nós fomos sepultados com ele pelo batismo da sua morte e ressuscitamos para andar em novidade. E essa novidade de vida, sabe o que é? É que agora tu és tu foi feito de novo, só que tu foi feito foi de lá. A fábrica que te fez foi o céu. Se tu for fabricado, bota pra cá, Caio. Se tu fores fabricado pelo céu, tu não quer mais nada com o mundo, tu não tem mais prazer com o mundo, tu não queres mais saber das coisas desta vida, porque quem te fez foi o céu. É tão claro que lá em Colossenses 3, primeiro, diz: se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima e não as coisas. Qual foi a fábrica que te fez? Hein, crente? Me diz aí. Hein? Qual foi a fábrica que te fez? O céu. Quando Deus, irmão, quando o céu faz o crente, é por isso que lá em João 3, aí Jesus diz: tem que nascer de novo. Tem irmão que já sou reformado. Eu sou recriado. Eu sou criado de novo. Eita, glória a Deus, né? Tem um bocado aí que é reformado, é só debatendo, é criticando, é desfazendo do outro. Olha pra cá, bota pra cá, Caio. Tu é reformado? É, filho? Tu é reformado? E por que tu não tem amor com teu irmão? Tu é reformadinho, é? E por que tu fica em Ocult, Kawaii, o que é mais aí? Em TikTok, gravando o vídeo ofendendo o irmão que está em Cristo? Quando Paulo diz em Romanos 14 que até pela comida tu não deve fazer o teu irmão tu é reformado, é? Quem é reformado não tem ódio, quem é reformado não bate boca com o irmão, quem é reformado respeita o seu irmão. Agora eu estou falando que eu não sou reformado, eu sou criado em Cristo, gerado de novo. Eu sou nascido de cima. Olha pra cá, brigadores da internet. Bota pra cá, Caio. Você que diz que é cristão e fica em podcast e fica em debate, humilhando o outro, desfazendo, quer argumento. Olha, tem um bocado de gente que me liga aí: pastor Zé, venha participar de um debate. Debate pra quê? Porque se tu é calvinista, tu não vai deixar de ser calvinista. E se eu sigo as ideias de Armínio, você também não vai acreditar nas minhas? Agora é o seguinte: eu leio Calvino, eu leio Armínio, eu leio todos eles. Agora eu leio a Bíblia Sagrada, Jesus Cristo que me deu a salvar. A Bíblia não diz que Calvino morreu por mim, a Bíblia não diz que Armínio morreu. Eu sigo os pontos bons, mas eu fico com a palavra de Deus. E quem é de Deus, irmão, não anda atacando ninguém, não. Quem é de Deus tem o prazer de orar pelo irmão, de orar pela irmã. Nós combatemos as doutrinas erradas, mas não combatemos pessoas. Aí pronto, então veja bem, a primeira coisa que Paulo faz aqui, olha aqui, ó, é desfazer o sofisma errado. Cadê? Está errado ali. Aí pronto, porque não podemos mais viver sobre o pecado? Porque a Bíblia diz que Jesus morreu e ele nos deu uma nova vida, não é isso, pastor? Está aí, olha, porque não podemos mais viver para o pecado? Porque agora nós nos identificamos com Cristo. E Cristo tem pecado? Não. A Bíblia diz que nele não há trevas. Então como é que eu estou em Cristo e estou no pecado? Como é que eu estou em Cristo e estou nas trevas? Olhe para cá. Quando Jesus Cristo nos dá uma nova vida, nós morremos para esta vida. E quando eu me levanto, eu vou andar em novidade de... Rapaz, o que é que aconteceu? Fizeram ele de novo. É assim, o Adão velho, que tu era o Adão velho, aí Jesus te fez uma nova criatura, um novo Adão em Cristo, ok? Então, aí você tem essa expressão batismo. Segundo, nós fomos sepultados com ele. Terceiro, houve um acontecimento histórico. Olha aí o homem velho, diz aí, olha o que diz a Bíblia. O homem velho foi crucificado. 6. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi... Aí lá vai, por que cai nós? Porque o velho é o batido, é o surrado, é o homem velho não
Aí a Bíblia diz, ele não, olha aí, ele não tem mais domínio, porque Jesus matou ele. Nós fomos crucificados para que o corpo do pecado fosse. Esse homem velho é o pecado. Esse homem velho aqui, o pecado aí está personificado. Esse homem velho é a natureza pecaminosa. É quem manda, é quem deseja. Ela usa o corpo, ele usa o corpo com a natureza pecaminosa para o adultério, prostituição, mentira, fofoca, contenda. É o velho. Mas quando Jesus Cristo ressuscita, o que é que ele faz com esse homem velho? E eu me identifico agora em Cristo. Eu sou uma nova criatura. Aí não tem mais. Ou seja, para tu andar em novidade de vida, o homem velho tem que estar o quê? Eita, irmã, aquela irmã que na verdade era mentirosa, fofoqueira, fuxiqueira, língua grande, quando aceitou Jesus, o que Jesus fez com ela? Crucificou. Aí está dentro de tu, mas está o quê? Está crucificado. Tem hora que a língua quer coçar, mas já quieta. Eu já estou crucificado com... Não vivo mais. Cristo vive. Eita, a vida que agora eu vivo, vivo-a na fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Uma coisa boa. O homem velho. Aí pronto. Ou seja, ele não tem mais pecado. Porque quem serve o homem velho é escravo do homem. Ele é quem manda, ele é quem domina. Ok? Vamos lá. Aí nós já falamos o batismo e a morte, uma nova maneira de viver. O acontecimento histórico é que Jesus pega o homem velho que sempre te dominou, o velho Adão, a natureza pecaminosa, a carne velha, e ou seja, matou o homem velho, matou. Aí agora nós temos a base da nossa crença. Qual é a base da nossa crença? Cristo Jesus. Quando eu estou em Cristo, Ele é a base da nossa... Ó o verso 8 aí, vê o verso 8. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre. Isso. A morte não terá mais domínio sobre ele. Isso. Aí você vem agora para o versículo 11. Olha aí o 11, vamos lá. 11. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Paulo está dizendo, cuidado, essa natureza velha, ela foi crucificada, mas ela ainda está dentro. Considerai-vos mortos para... Ou seja, vigie, porque se você não vigiar, ela vai aflorar de novo. É assim ou não é? É por isso que ele está dizendo, mas considerai-vos mortos para o pecado. Considerai-vos mortos para o pecado. Mas vivo para quem? Ou seja, como o pecado agora não tem mais domínio sobre nós, quem manda agora é o novo homem. Quem é o novo homem? Nós. Aí ele pega a minha mão, ele pega a minha mão, ele pega o meu pé, ele pega o meu corpo, que antigamente quem mandava era o homem. A minha mão era para roubar, o meu corpo era para o adultério, para a prostituição, minha boca era para a mentira, meus olhos era para a imoralidade, carnalidade. Aí Jesus crucifica o homem velho, olha o verso 13. 13. Nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado. Para aí, não apresentei os vossos membros ao pecado. A minha boca não é mais para mentira. Se tua boca, crente, bota para cá, Caio, bota para cá. Se tu diz que é crente, a tua boca é para mentira, o homem velho está te dominando. Pronto. Se a tua mão, olha para cá, a tua mão é para usar WhatsApp, para falar mal do irmão, o que acontece? Velho homem. Você gosta de escrever coisas contra os outros para gerar ódio, velho homem. Agora diz, se Jesus entrou e se você está nele, é identificado nele, é nova vida, é um cainós, é novinho, é recente, não é surrado, não é velho. Aí ele está dizendo, não apresentem mais. Não apresenteis os vossos membros ao pecado. Isso. Por instrumentos de iniquidade. Eita. Mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre mortos, e os vossos membros como instrumentos de justiça. Minha boca, minha mão, meu pé não é para o mal, é instrumento de justiça. Aí Paulo diz em 1 Coríntios 6, 19 e 20, fostes comprados por bom preço, glorificai a Deus no vosso corpo. Eu glorifico a Deus com a mão, aleluia, eu glorifico a Deus com o pé, evangelizando. Quão formosos são os? Romanos 10, dos que anunciam as boas novas, meu corpo, minha voz, a minha vida, meu ar, meu pulmão, tudo é para a glória de... A minha inteligência, a minha capacidade, os meus olhos eu vou usar para ler a Bíblia, eu vou usar para meditar, palavra de... Então pronto, porque agora não é mais o homem, quem é que manda em mim?
é o novo homem, que é Cristo Jesus em mim. Amém? Deu para entender aí? Pronto. Fechamos aqui. Agora vamos lá para o texto. O texto de... Não, 1 João 2,15. Não é isso? Observem bem. E por que, pastor Ziel, que eu estou falando isso? Porque preste bem atenção. Se eu sou um novo homem, uma nova criatura, eu posso ter do lado de fora o mundo e o diabo. E posso ter dentro de minha carne. Mas eu já estou crucificado? Veja que eu estou ligando os dois textos com esses três A questão não é o diabo. O diabo eu já sei que Jesus venceu ele. A questão não é a carne, porque eu já sei que eu tenho uma nova natureza. E a questão não é mais o mundo, porque eu já sei em quem já tenho crido. O grande problema é quando eu abro precedente para esses três inimigos. Mas vamos lá. Vamos mostrar como é o crente em Cristo. 2,15. 2,15. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Sim. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Muito bem, como é que diz? E aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Permanece para sempre, não é isso? Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Primeira coisa que nós temos aí. Primeiramente, olha aqui o que eu coloquei. O pastor Luiz, ele leu um versículo que aparece pesado, irmão Antônio. Ele diz assim: não, pode sentar para ali, ó. Bota a cadeira para ali. Não ameis o mundo nem as coisas que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai. A gente lê, pastor Luiz, isso aí, pastor Wagner, irmão Nilton, escutem bem, irmãos aí da internet, ouçam bem. A gente lê isso aqui e aí diz assim: rapaz, mas é muito pesado. Jesus diz assim, professor César, através de João: não ameis. É uma ordem imperativa. Mas vamos ver aí, por que eu não posso mais amar o mundo? Olha como é que começa. O 2 primeiro. 2 primeiro. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se alguém pecar, temos em um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Lá vai. Vamos analisar. Antes de João dar a ordem, ele mostra os privilégios. Que coisa linda é a Bíblia. Antes de Jesus dar a ordem, através de João, ele mostra os privilégios. Vamos ver aí. Vamos ver 12. Filhinhos, escrevo-vos, porque pelo seu nome são perdoados os vossos pecados. Qual é o primeiro privilégio? Perdão. Pecados? Perdoados. Vamos lá, segue. Escrevo-vos porque conhecestes aquele que é desde o princípio. Isso. Escrevo-vos, jovens, porque vencestes o maligno. Isso. E vos escrevo, filhos, porque conhecestes o Pai. Isso. Vos escrevo, pais, porque já conhecestes aquele que é desde o princípio. Vos escrevo, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já venceste o maligno. Então lá vai. Pecado perdoado, propiciação pelos nossos pecados, nosso advogado, é assim ou não é? Perdão, conhecimento de Deus, vida com Cristo, tudo é privilégio. Então, quando ele dá, a primeira coisa, antes dele exigir, observem bem, antes dele exigir, ele está mostrando. Por que essa exigência? Ele está exigindo porque ele já nos perdoou. O Senhor, olha para cá, o Senhor não está pedindo, quando ele diz não ameis ele não está pedindo um favor para você. Ele já te encheu de bênçãos. E ele está falando para os crentes que têm certeza. Filhinhos, vocês já conhecem a Deus, vocês já conhecem, Ele deu a palavra. Vocês já venceram o maligno. Ele estava dizendo assim: vocês têm tantos privilégios que vocês não precisam amar o mundo, meu Deus do céu. Vocês têm tantos privilégios que vocês não precisam amar o mundo. Deus, olha para cá, bota para cá, Caio. Deus nunca exige para você sem que primeiro Ele mostre a graça dele na sua.
Quando Deus pediu para Israel guardar os mandamentos, o que foi que ele fez primeiro com Israel? Libertou Israel do Egito, tirou da aflição de Faraó, mais de 400 anos sofrendo, não é isso? E Deus deu liberdade. Quando ele liberta, ele diz: eu sou o Deus que tirei vocês do... Ou seja, ó, provai e vede que o Senhor é bom. Quando você vê aquele crente, é tão difícil a gente ser crente, porque o mundo é difícil, é porque tu não experimentou a salvação. Porque quem já tem os privilégios de Cristo, o mundo não se compara com o que Cristo já deu para nós. Não é assim? Olha aí, conhecimento da palavra, perdão dos pecados. Aí quando ele chega e diz: não ameis o mundo. Veja bem, ele está dizendo: meus filhos, vocês já têm amizade comigo, eu já dei o perdão para vocês. Aí eu coloquei aqui, prestem bem atenção que o pastor coloca aí. Por que que nós não devemos amar o mundo? Nós temos duas palavras aí. Nós temos o cosmos, não é isso? Nós temos o cosmos, não é isso? Esse cosmos, ok? Nós temos aí, cosmos. E quando a gente vê essa palavra cosmos que está aí, não ameis o mundo. Aí você tem que entender, eu até coloquei, nós temos um mundo físico, nós temos um mundo humano, não é assim? Nós temos um mundo que é uma sociedade de pessoas com os seus valores, mas nós temos um mundo que é uma sociedade revoltada contra Deus. Que quem é o chefe desse mundo, quem é? Aí a Bíblia diz, 2 Coríntios 5, 4:4, o Deus deste século cegou o entendimento das pessoas. 1 João 5,19, o mundo jaz no maligno. Ou seja, o que é o mundo no maligno? É o universo? É o cosmos? Por exemplo, vamos lá. O carro é coisa do mundo? É do mundo ou não é? Mas é o mundo revoltado contra Deus? O irmão que vai comprar uma maionese, ela é do mundo? Mas a maionese é contra Deus? O irmão que bebe uma Coca-Cola, ela é do diabo? Ela é coisa do mundo, mas ela está revoltada contra Deus? Quem foi que já viu uma Coca-Cola dizer: Deus não vale nada? Deixa de besteira, irmão. Porque tem irmão que diz: eu não uso, porque eu não uso as coisas do... Não é isso não. Deixa de besteira. É assim ou não é? Você sabia que o casamento é também coisa do... Vamos lá, 1 Coríntios 7:34, rapidinho. Isso é Bíblia, muito cuidado, vamos lá. 7:34. Isso. Há diferença entre a mulher casada e a mulher virgem. A solteira cuida das coisas do Senhor, para ser santa, tanto no corpo como no espírito. Porém, a casada cuida das coisas do mundo. A casada cuida das coisas? Do mundo. Então, lavar roupa é coisa de onde? Do mundo. Lá no céu a irmã vai lavar roupa? Ei, meu santo, tu vai bater roupa lá no céu? Lá no céu, o sexo é coisa do céu ou é da terra? Quem foi que criou o sexo? Foi o diabo ou foi Deus? Mas o sexo é coisa para o mundo, ou seja... é aquilo que é trivial. Escute bem, faça a diferença: mundo natural, mundo normal e mundo revoltado contra. Quando a Bíblia diz, João 3,16, Deus amou, é o mundo pessoas. Não é isso? É o mundo pessoa. Quando a Bíblia diz, os céus manifestam a glória de... é o mundo físico, natural. É ou não é? Agora quando diz assim... olhe para cá, aquele povo não quer saber de Deus nem da Bíblia, é o mundo o quê? Revoltado contra Deus. Nós odiamos Cristo que fazia o bem, curava, mataram, é o mundo revoltado contra. Então muito cuidado para você não ser besta. Por isso nós estamos dando definição de mundo. Olha o que ele diz: não ameis o mundo e nem as coisas que no mundo. E aí, pastor Ziel, e como é essas coisas que no mundo há? Essas coisas que no mundo há. Aí tem um bocado de irmão, tem crente que inventou tantas coisas para isso aqui, ok? Vamos lá, não é isso? Que coisas são essas, pastor? Aí o carro é coisa do mundo? A mulher é coisa do mundo? O sexo é coisa do mundo? Dinheiro é coisa do mundo? Arroz é coisa do mundo? Feijão é coisa do mundo? E aí o que é para não amar as coisas do mundo? Não amar é aquilo que também provoca ódio contra, é não amar aquilo que é da sociedade revoltada contra
Contra Deus. É não amar os valores que são contra a Bíblia. O aborto, a prostituição, o adultério, casamento contrário à luz da Bíblia. Quem ama essas coisas está amando o mundo revoltado contra. Vamos ver 7:31 de 1 Coríntios. Rápido. Abra aí sua Bíblia. Vamos lá. 7:31. Isso. 7:31. E os que usam deste mundo como se dele não abusassem, porque a aparência deste mundo passa. Ah, tá vendo? Aí tem aqueles que usam o mundo de modo ilegal. Por exemplo, o sexo é uma bênção de Deus ou não é? Mas o adultério é ilegal? A prostituição é ilegal? Por exemplo, a comida é coisa boa ou não é? Mas usar a comida para ídolos é ilegal? É para demônio ou não é? Aí é abusar das coisas do mundo. Eita, rapaz. Entendeu agora? Agora imagine um crente que é nova criatura. Ele vai usar o mundo como coisa pecaminosa? Não. Aí Tiago 4:4. Olha o que diz. Vamos lá. Tiago 4:4. Rapidinho, rapidinho. Eita, glória a Deus. Tiago 4:4. Sim. Adúlteros e adúlteras. Adúltero e adúlteras. Não sabeis que a aquele- amizade do mundo que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Agora, se eu quero amar as coisas do mundo, amando o adultério, amando a prostituição, aí eu vou me tornar o quê? Inimigo de Deus. E o que mais? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, Fica amigo do mundo. constitui-se inimigo de Deus. Fica inimigo de Deus. de Deus. Deu para entender aí agora? Deu para entender? Então não vai mais ter problema. Não tem problema, porque a gente está sabendo que o mundo físico não tem pecado, tem? Um leitão, uma costela de leitão tem pecado? Um carro tem pecado? O sexo tem pecado? Não. Agora o homem pecador que vive no governo de Satanás. Porque o mundo sem Deus é trevas. O mundo sem Deus é dominado pelo diabo. Eu não estou falando de mundo físico. É o mundo revoltado contra Deus. Quem entendeu, diga amém. Então vamos lá. Aí observem bem. Nós temos que ter todo cuidado. O pastor Luiz colocou aqui, ó. Nós temos que ter todo cuidado, porque não devemos amar o mundo, né? O mundo que não devemos amar. Já falamos, é o mundo revoltado contra. Cuidado para não suplantar a Deus com os nossos. Quando eu amo o mundo, o meu afeto pelas coisas mundanas, ela é tão grande. Vou dar um exemplo aqui. Mateus 6:24. Corre aí, rapidinho, deixa eu ver se é. Mateus 6:24. Isso. Ninguém pode servir a dois senhores. Ninguém pode servir a dois senhores. Porque ou há de odiar um e Isso. amar o outro, Sim. ou se dedicará a um e desprezará o outro. Então, se eu passo a amar as coisas do mundo, eu já estou suplantando o amor de Deus. Eu não posso dividir nada com Deus, Ele é Senhor. Ou eu sirvo a Deus, ou eu sirvo a quem? Ao diabo. Ou eu vou para o lado de Deus, ou eu vou para o lado de quem? Do diabo. Deu para entender aí agora? Então, é muito importante que o cristão não se deixe suplantar os afetos do mundo. Tem pessoas que é apaixonada como a mulher de Ló, apaixonada pelo pecado de Sodoma e Gomorra, apaixonado pelo mundão, pelo forró, pela desgraça. É assim ou não é? Aí é desse jeito, Deus não divide a glória dele. Outra história, esse negócio de você dizer, é a minha profissão, cantar no mundo e cantar na igreja. Não é profissão não, é porque o teu coração ainda está dividido. Ou uma coisa ou outra, rapaz. Como é que tu diz que é Deus vai vender droga? Como é que tu diz que é crente vai contribuir com a pornografia? Como é que tu diz que é de Deus e vai cantar para festas que reúnem mundo da cachaça, da droga, das noitadas para casais se traírem? Não é de Deus. O negócio é que Deus ainda não entrou em tu, meu filho. Então, como é que eu vou amar um mundo que é trevas? E a Bíblia diz que Deus é e não há nele. E aí como é que tem comunhão da sociedade de Deus com a do diabo? Ou Deus ou Satanás, rapaz. Ou tu entra ou tu sai. Ok? Muito bem. Aí nós temos aí 3 razões para nós não amarmos o mundo. Qual é a primeira? A concupiscência da carne. Observem bem aí, que aí está sendo, essa palavra carne, ela está sendo aí com um sentido
ético. É a velha natureza pecaminosa. É aquela capacidade que a pessoa tem de não agradar a Deus. Está lá em Gênesis 6:5. Está lá em Gálatas 5. Está lá em Romanos 8:8. Quem anda na carne não pode agradar a Deus. A concupiscência da carne é a capacidade de fazer aquilo que desagrada a Deus. Veja bem, é a concupiscência da carne. É aquilo que é proveniente da própria carne. É que se baseia na natureza pecaminosa. Não é apenas a carne em si. Tenho a vontade de comer um arroz, um feijão. É a carne pecaminosa que quer pecar contra, que não agrada a Deus. Então, nós não podemos amar o mundo, porque quem ama é dominado pela concupiscência da carne. E a concupiscência do quê? Dos olhos. Aí prestem bem atenção. Vamos fazer a distinção aqui. Enquanto você olha a concupiscência da carne, ela quer o lado físico. As coisas físicas. Adultério, prostituição, droga, bebida, cachorrada. É assim ou não é? A concupiscência é porque a carne usa o lado dos olhos para ter contato com o exterior. Agora preste bem atenção. A concupiscência da carne, o prazer é físico. A concupiscência dos olhos, o prazer é mental. Os olhos pegam, veem e jogam para a mente. É aquela, bota para cá, Caio. É aquilo que tu faz de madrugada. A tua mulher está deitada, e aí ela está deitada, a bichinha, pensando que tu está orando de madrugada lá no outro quarto, e tu está com o celular. Cadê aqui, rapaz? Está com o celular de madrugada, olhando mulher pelada. Viu? Hein, santo? Olhando a mulherzinha pelada. É aquilo que tu faz de madrugada, minha santa, também. Olhando pornografia. Porque tem, um dia desse o irmão me falou: pastor, eu conheço aqui uma irmã, essa pessoa vai falar, é viciada em olhar mulher fazer sexo também de madrugada. Olha. Isso é a concupiscência dos... Aí o diabo, ele usa isso para botar mentalmente só coisa que não presta. Olha, o que tem de pessoas aí que a mente está perturbada. É sexo imoral, é imoralidade, é a moça, é o rapazinho, concupiscência dos olhos. Cuidado, isso é uma armadilha de Satanás, ok? Aí, veja bem, quando você vem para a concupiscência dos olhos, é o mental, é o estético, é assim? É aquilo que quando a irmã vai passando, tu falta é não tirar o olho dela. Eita as pernas, não é assim? Aí depois é que vira: Jesus, tem misericórdia de mim. Tu já pecou, faz hora. É assim ou não é? Já pecou. Então preste bem atenção, que isso aqui é muito a concupiscência dos irmãos. Jó, no capítulo 31, ele diz: eu fiz aliança com os meus olhos. Eu não quero olhar para estas coisas. Um crente que tem um olhar purificado é diferente, gente. É diferente. Pastor, quer dizer que não pode olhar? Olha, a gente olha. Porque ninguém vive cego. Passa uma mulher bonita, a gente olha ou não olha? Olha, mas você sabe que ela não é sua. Eu não vou fantasiar mentalmente. O que eu quero fantasiar mentalmente com ela? Ela é minha? Não, então pronto. Os olhos não cansam de ver, diz Eclesiastes, e nem o ouvido de ouvir. Pronto, a gente pode ver, pode ouvir. Mas eu posso evitar que desça para onde? Para o coração. Vamos lá, soberba da vida. A soberba da vida é a presunção. Vocês sabiam que essa palavra aí implica a ostentação que resulta de não se ver no vazio real que há nas coisas do mundo? Ou seja, eu tenho duas palavras aí. Eu tenho a palavra bios e tenho a palavra zoe. Zoe é a vida real, entendeu? Zoe é a vida real. Bios é a posse. É a posse. Ou seja, a soberba da vida, quando eu olho por essa palavra aqui, é a ostentação dos bens materiais. O homem é soberbo, ele quer mostrar que tem, ele quer mostrar que pode. E aí João está dizendo, nós não devemos amar estas coisas, porque a nossa posse não está nessa vida. A nossa posse é a vida verdadeira em Cristo Jesus, o Filho de Deus. Amém? Vamos aqui ao resumo. Primeiro, o primeiro inimigo do cristão, o diabo. Olhe para cá, irmãos, eu coloquei aqui. O diabo nas crenças religiosas, no cristianismo e no islamismo. Como é que o diabo é visto? Uma entidade maligna que se opõe a Deus, ok? Não é apenas uma figura
do mal. É um agente, é um ser que é maléfico. No secularismo e no ateísmo, como é que eles veem o diabo? Naturalistas, negativistas. Uma construção mental fraca, algo mitológico, simbólico, uma representação do mal e da natureza. O diabo é você, não é assim que eles dizem? É. Uma vez eu vi um padre dizendo: o diabo é você. É assim ou não é? O diabo são as nossas más ideias. Essa caricatura do diabo é só uma representação do mal. Quando a Bíblia está falando, olhe para cá. Olhe para cá, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Na psicologia e na filosofia, personificação marcada por aspectos sombrios envolvendo aquela pessoa tem um medo, viu uma caveira. Ali é uma ideia do diabo. Pensa isso não. Na cultura popular, uma figura sensacionalista do terror, do medo, da possessão, morte. Pronto, quando vê o Michael Jackson fez aquele vídeo do filme, saindo aí pronto, ali não, é uma figura do mal, do diabo. Mas que o diabo não existe. Agora olhe para mim aqui, olhe para cá. Tem muitos até usando Ezequiel, e eu vejo polêmica aí na internet, quando fala do rei lá de Tiro, não é isso? É isso que o próprio texto, não é isso? Deixa eu ver aqui. Mas é isso mesmo, não é isso? Isso. Ezequiel 28. Né? E Tobal II, que era o rei de Tiro naquela época. Aí veja bem, tem uns que dizem assim: Ezequiel 28 não é o capítulo usado para provar da existência do diabo. Porque ali, olha para cá, eu vou acabar com isso aqui hoje, irmão. E se tu quiser crer, tu crê agora. Ali aquele capítulo não está falando do diabo, está falando do rei de Tiro. É verdade. E os pais da igreja passaram a interpretar hermeneuticamente. Os pais da igreja começaram a aplicar ao anticristo, ao diabo, a Satanás. É claro que a primeira ideia do texto é para quem mesmo? É para o rei de Tiro. É ou não é? Agora, fale, que eu vou complementar aqui, fale. Sim, fala do rei de Tiro, é verdade, mas as ações dele, o modelo de vida que ele viveu e que ele praticou, ele buscou no diabo. Aí ele imitou o diabo, assim como a gente imita a Cristo, o rei de Tiro imitou o diabo. Por isso por trás da cena do rei de Tiro está algo maior. Aí vamos lá. Aí o que acontece? Fala aí. Isso, vamos lá. Até porque o rei de Tiro, lá ele não estava no Éden. Ele está fazendo aqui, falando que ele estava no Éden, no capítulo 13, no versículo 13, né? Vamos lá. Aí o profeta, vendo esse autoteísmo do rei de Tiro, ele vendo essa exaltação, ele vendo que ele queria ser, porque naquela época, até mesmo lá no Oriente, qualquer governo era visto como Deus. Os governantes eram vistos como deuses e divinos, e quando eles sentavam no trono, eles eram figurados como deuses. A arrogância desse personagem que nós estamos mencionando aqui, ok? De Tobal II, nós estamos dizendo que a arrogância dele era tanto, e a sentença veio, que o próprio profeta Ezequiel, está aí no próprio texto, ele vai comparar o rei de Tiro com uma história que existia de um querubim. É assim que é explicado, gente. De um querubim que guardava o jardim do Éden. E que esse que andava no meio de tantas pedras, no meio da riqueza. Aí o Ezequiel pega essa história e aplica ela a quem? Ao rei de Tiro. Vocês entenderam? Ele pega essa história e aplica para quem? Para o rei? Para o rei de Tiro. Mas o Ezequiel estava usando uma história que tinha acontecido. E qual é a história que ele usa? A de Gênesis. A de Gênesis capítulo 2. É assim ou não é? Aí se tu disseres assim,
Pastor Zé, mas eu não creio. Eu nem preciso só de Ezequiel 28 para provar a existência do diabo. O primeiro capítulo da Bíblia, lê lá rapidinho, Gênesis 3 primeiro. O primeiro capítulo da Bíblia já vem falando dele. Bora, meu filho. Já estou passando aqui do limite hoje. Minha garganta está ruim. 3 primeiro. 3 primeiro. Ora, a serpente era a mais astuta de todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta Quem disse... que era mais astuta? A serpente. A serpente. Quem era mais astuta? A serpente. A serpente, ok? Aí tu vai agora lá para Apocalipse, corre. Apocalipse 12, 9. Vamos ver se Ezequiel tem razão de contar essa história aplicando ao rei de Tiro. E foi precipitado o dragão, a antiga serpente. Ei, quem foi que caiu do céu? O dragão, a E quem antiga mais? serpente, chamada Diabo e Satanás. Meu Deus do céu. Tu quer mais um princípio hermenêutico? Vamos lá para Apocalipse, capítulo 20. Aí tem irmão que fica usando o objeto direto, ou então pronomes pessoais. Isso aí não prova nada não, meu irmão. Esse aspecto da sintaxe, da semântica, não prova nada não. Se a pessoa não crê na Bíblia, tu pode usar o argumento que tu quiseres. Ok? Agora vamos lá. 2. Ele prendeu o dragão. Prendeu quem? O dragão. Prendeu quem? O dragão. Vai, quem mais? A antiga serpente. Quem? Prendeu quem? A antiga serpente, que é o Olha pra diabo cá. e Satanás. Qual é o primeiro texto que prova a existência do diabo? Gênesis 3, primeiro. Aí agora, você vai ver que ele é dito claramente em Apocalipse 12, 9, que ele caiu do céu. E agora Deus vai mandar prender quem? Vamos ler. Vai mandar prender. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente. Prendeu o dragão, a antiga serpente. Que é o diabo e Satanás. Que é o diabo e quem mais? E Satanás. Então o rei de Tiro, ele estava na arrogância, na prepotência, tanto ele como a cidade. Eles estavam no alto teísmo, se achando como se fosse Deus. Aí o Ezequiel pega e diz: olha, tu tá no mesmo espírito do diabo. Olha o exemplo, mas esse caiu. É assim que a Bíblia é falada. Agora, tu pode inventar o que tu quiser. Se tu não crê nisso aqui, aí pronto. E olha, eu li um teólogo que diz claramente que toda essa história ela era conhecida pelos fenícios. Todos conheciam essa história, ok? Então, o diabo é uma ideia? O diabo é uma ideia? O diabo é uma personificação do mal? O diabo é uma figura? O diabo... Tu quer saber quem é o diabo? Olha para cá, vai para cá. No dia que tu tiver num podcast desse daí, aí que tu tiver a pessoa dizendo que o diabo não existe, pega ele e leva aonde tem só endemoninhado. E bota para ele expulsar no nome dele os demônios. Para ver se ele não vai levar a peia quando ele chegar lá. Porque tem crente que entra no meio de tudo isso. É assim ou não é? Entra no meio de tudo isso. Você já expulsou demônio com a faca na mão e ele querer te cortar e te furar e tu disseres assim para ele: tu está amarrado, joga essa faca. Em nome de... E ele se travar na mesma hora. E por que tem pessoas que trabalham com pessoas que têm doenças, esquizofrenia e outras reações, e bota remédio e não controla, e quando chega um crente na oração controla? Bota essas pessoas para fazer isso. Quer saber? O diabo está atuando, levando o homem a se matar, levando pessoas a matarem os outros. Eu vou negar a força do diabo na terra? Então o diabo não é uma ideia, o diabo não é uma figura. Outra coisa, aquela caricatura do diabo, que com chifre, com fogo na boca, ela foi criada na Idade Média. Por quê? Porque a Idade Média, os padres ensinavam que o que levou o diabo à queda foi o orgulho. E para mostrar que o diabo não valia nada, eles criavam a figura, usando para aplicar a quem? A esse ser que era o querubim, para dizer que ele não valia nada. Só que essa caricatura pegou. Hoje o pessoal pensa que o diabo é um homem com chifre na mão ou com rabo. Nada a ver isso aí, ok? Os teólogos liberais, eles tentam dizer que quando se fala do diabo na Bíblia é só uma metáfora para representar a oposição de quem? Do bem e do mal. Ele não é uma entidade real. Mas eu digo aqui que a Bíblia diz que o diabo é o quê? Como é que a Bíblia descreve ele? Vamos lá. Serpente. Como mais? Diabo.
acusador, enganador. É assim ou não é? Pronto. Aí eu coloquei aqui, na visão judaica, do judaísmo, irmão César, eles dizem que o diabo é um agente celestial. Ou seja, eles não acreditam, como nós acreditamos e Paulo acreditava, no diabo como opositor a Deus e às suas obras. Mas eles dizem que o diabo é apenas um agente. Aí eles dizem que no caso de Jó, quem era que estava ali? Um agente celestial. No caso do caso lá do 22 de Acabe, aí quem é? Eu vou levantar um espírito de mentira. Então eles dizem que ali, quando Davi vai ser incitado, o diabo incitou. Eles dizem que é o próprio Deus usando um ser celestial que faz o papel de quem? Do diabo. Nós não cremos assim. A Bíblia não fala assim. Aí nós temos aqui as passagens bíblicas, ok? Como é que nós acreditamos? Jesus, ele viu que o diabo é um inimigo real e não simbólico. Senhor, quem foi que semeou o joio? Quem foi que Jesus disse? Foi uma ideia. Ah, não foi não? Foi um pensamento. Quem foi que semeou? O inimigo. E quem é o inimigo? É o diabo. E quem tentou Jesus em Mateus 4 primeiro? Quem foi? E lá em 1 Pedro 5,8, o diabo anda ao vosso? E por que Paulo diz, não ignoreis os seus? E lá em Efésios 6, por que Paulo diz, tende cuidados com os dados do maligno? O diabo, vocês sabem por que eles querem criar essa ideia? Para tirar a responsabilidade do diabo e também do homem. A responsabilidade pessoal, mas o diabo é real. Ele é um diabolos, ele é um ele é Satanás, um adversário, ele é um diabolos, um acusador. Ele é serpente, ele é dragão, ele é maléfico, ok? Então vocês estão tendo tudo isso. Tenhamos cuidado com os seus, nós já falamos isso aqui. A descrição de Satanás, ele é um ser espiritual, tem o quê? Personalidade, é sagaz, é enganador, é pai da mentira, é rebelde, acusador, destruidor, contrário ao bem, opositor, ele estraga a obra de Cristo, é Diga que isso aqui é a ideia. A identidade do maligno, vamos lá. Serpente, Satanás, acusador, maligno, dragão, tentador, enganador. Qual é a condição para vencer o diabo? Sujeitável-vos, pois? Sujeitável, pois, a Deus. Resistir! Fica debaixo da graça de Deus, que não tem diabo que te resista. É só isso. Não precisa tu derramar azeite, não precisa tu fazer campanha, não precisa tu descer monte, subir monte. É só se resistir ao diabo. Mas como é que se resiste o diabo? Se sujeitando a Deus. Ou seja, buscando o poder de Deus, buscando a sabedoria de Deus. Olha para cá, se você está me ouvindo aqui, você tem medo do diabo, você está sendo oprimido, a tua casa está sendo oprimida. Agora se sujeite a Deus nesse momento. Não precisa tu derramar azeite. Vá lá nesse quarto agora e repreenda em nome de Jesus. Tem uma perturbação aí na tua casa, tua filha, teu filho. Então em nome de Jesus, coloca agora a tua mão. Se ele avançar em você, neutraliza. Diga para ele, está neutralizado. Neutraliza a força do diabo, porque Jesus já te deu. Lucas 10:19. O que Jesus já te deu? O diabo não é uma ideia, o diabo não é uma personificação do mal, o diabo não é uma força apenas, o diabo não é uma ideia do subconsciente, o diabo não é uma caricatura mental, o diabo não é apenas uma questão mitológica, o diabo é o inimigo do povo de Deus. Como é que diz? Eu vos dou poder para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo. Se ele é serpente, se ele tem a força e ele tem um projeto maligno dele, eu dou poder para vocês, para pisar. Em nome de Jesus, receba o poder do Espírito Santo agora. A autoridade do Espírito Santo agora. Manda esse mal embora. Em nome de Jesus, neutralizamos toda a força do diabo. E a irmã que está nessa sala aí agora, o irmão que está nessa sala, não tenha medo do diabo. Ele tem poder? Tem. Mas você está debaixo da autoridade de Cristo. Sujeitai-vos a Deus. Resistir ao diabo e ele fugirá de... Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Vamos orar com o professor César, pastor Wagner.